a par e passo. Sabem que há várias maneiras de estudar a Bíblia. Há um método telescópico, alguns chamaram o método telescópico, que é assim olhar à distância e olhar para ela à distância, estão a ver? Essa é uma coisa muito genérica, muito geral. É um método e é abençoado, todos os métodos são preciosos. Um outro método é o método microscópico, é o que a gente faz aqui. O nosso método microscópico é olhar com detalhe, com pormenor, e não olhar telescopicamente, mas microscopicamente para os textos que estamos a estudar. E eu penso que, independentemente do valor que o tem, certamente, o outro método, e independentemente do valor que outros métodos, que não são apenas estes dois, também têm, o que importa é estudar a Palavra de Deus. Mas, de facto, este método, que podemos adotar o nome de microscópico, é muito precioso. Sabem porquê? Eu vou-vos explicar porquê. É muito precioso porque é como a chuva. A chuva, quando vem de enxurrada, não entra na terra. Ela corre e passa. Mas quando ela cai gota a gota, toda ela se entranha na terra. A mesma quantidade de água caída gota a gota, ou vindo de enxurrada, faz uma grande diferença. E assim é com a Palavra de Deus. A forma como nós estudamos faz com que nós absorvamos melhor o conteúdo das Escrituras. Por outro lado, este método é um método que aparentemente parece que não avançamos muito, mas é um método que abrange toda a Bíblia. Estamos na carta aos Colossenses, não é? E vamos andando de versículo a versículo. Mas é impressionante como é que nós, ao estudarmos cada pormenor de cada passagem, isso nos afeta na visão global das Escrituras, porque cada assunto toca em assuntos que, para se compreender esse mesmo assunto no sítio onde estamos, naturalmente temos que fazer uma viagem pelas Escrituras, porque são as Escrituras que se explicam elas próprias. E, portanto, este estudo das Escrituras também é valioso porque, parecendo ser uma coisa muito localizada e limitativa, porque alguns diriam, era bom a gente avançar, vamos avançar depressa. Eu não quero avançar depressa se eu não avançar bem. Eu gosto de avançar, mas avançar bem, com proveito. E não é só por dizer, olha, já estudamos o versículo tal, e já estudamos o capítulo tal, e já estudamos o livro tal, e agora vamos para o outro. E há alguns que estudam assim muito rapidamente. Há alguns até que olham para por exemplo, estudam a carta aos Colossenses. É uma forma de analisar e tem o seu mérito. Mas quem estudar a carta aos Colossenses, por exemplo, e pega no capítulo 1, hoje vamos em 4 dias. Um dia, capítulo 1. E então a pessoa pega no capítulo 1, lê o capítulo 1 e depois dá uns pensamentos genéricos sobre o capítulo 1. E depois pega no capítulo 2, no outro dia, e faz o mesmo com o 2 e por aí fora. A pergunta que eu faço é, qual é o proveito que as pessoas que ouvem esse estudo têm? E a pergunta é, qual é o proveito que as pessoas que estudam a Bíblia microscopicamente têm no fim do estudo? É impressionante. E esta é uma das razões, porque os crentes que eu conheci quando me converti, e que por sua vez já traziam a herança de trás, sempre adotaram no estudo bíblico este método de estudar a Bíblia por livros, por capítulos, por versículos, palavra a palavra, praticamente. Porquê? Porque isto constitui um verdadeiro seminário. Eu hoje estive a preparar uma notícia que só vai sair em março, se não estou em erro. Uma notícia sobre a China e a perseguição aos cristãos na China. E a China e a perseguição aos cristãos na China está de tal ordem acesa que o regime chinês está a procurar destruir todos os seminários e escolas bíblicas que existem na China, para impedir que as fornadas dos que ensinam, etc., apareçam, para
produzir mais cristãos, por assim dizer, na linguagem deles. Sabem de uma coisa? Eu, em parte, dei graças a Deus por isso estar a acontecer. O regime chinês, sem ter consciência disso, está a prestar um serviço enorme ao cristianismo e à igreja. E porquê é que eu digo isso? Porque esses seminários e escolas bíblicas são produtores de profissionais da religião. E nós não queremos profissionais da religião. Nós queremos gente forjada e formada no seminário aprovado pela Bíblia, que é na própria igreja local. Quando a igreja local funciona como deve ser, e os estudos bíblicos funcionam como deve ser, isto produz crentes como nenhum seminário pode produzir. E nós podemos falar à vontade acerca disto, porque nós temos exemplos claros aqui mesmo na igreja de valores que se têm levantado, de dons que é o Espírito de Deus que claramente levanta, é o Espírito de Deus que os dá, não é um jovem numa igreja que diz assim, eu gostava de ser pastor. E porventura nem dom tem para ser pastor. Não foi eleito pelo Espírito de Deus. É eleito pelos homens. Mas a ordem divina é o Espírito de Deus elege e os homens devem reconhecer. É diferente. E portanto, eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque estudar a Bíblia desta maneira é o verdadeiro seminário. Eu fui formado, entre aspas, neste tipo de seminário. E outros têm sido formados neste tipo de seminário. Há dias eu fiz referência ao David, por exemplo. Há dias eu fiz referência, por exemplo, ao Dário, mais recentemente. Aquilo que vocês veem de bênção num e no outro, e que bênção, não é produto de homens, mas é claramente produto da mão do Senhor. Eu não seria capaz de fabricar um David, nem um Dário, mas também vos garanto que nenhum de vocês conseguiriam fabricar um Carlos Oliveira. Só mesmo o Senhor é que pode fazer isso, com cada um de nós. E nós precisamos de dar graças a Deus e continuar nesta senda, que é uma senda maravilhosa. Aqui há pouco tempo atrás, o nosso irmão Alberto, a pedido do nosso irmão Dário, depois de ele estar em Angola, e dos jovens em Angola terem falado com ele sobre a questão dos seminários e o valor ou não dos seminários e das escolas bíblicas, o Dário mostrou-lhes exatamente isto, que eles não precisavam de seminários nem de escolas bíblicas, precisam é de funcionar como igreja como deve ser. E depois o Dário pediu ao irmão Alberto para dar o testemunho dele sobre essa matéria, um depoimento. E ele deu, gravado, e mandou alguns minutos, só para uns 15 minutos, não é? Para uns 15 minutos, mais minuto, menos minuto, do depoimento dele sobre escolas bíblicas e seminários. A opinião dele tem muito valor, porque ele andou num seminário. Ele é um pastor batista, formado com cartão de pastor batista. E, portanto, aquilo que ele diz é muito importante. E olhem que ele não abonou nada os seminários. Aliás, quem conhece a Bíblia não pode abonar seminários. Até porque a Bíblia não fala em seminários. E eu estava hoje a pensar, e quero aproveitar agora para dizer ali ao Dário, que temos que pôr aquilo no ar. É importante aquilo ir para o ar. Portanto, é um desafio para ti, já sabes, porque aquilo está feito, mas o Dário queria pôr ali mais qualquer coisa, para aquilo ser publicado. Só nós aqui é que vimos esse depoimento do irmão Alberto, em privado, mas eu penso que isto deve se tornar público urgentemente, para que as pessoas percebam do que é que estamos a falar. E depois de ter dito deste preâmbulo, vamos a Colossenses capítulo 2, e aproveito para endereçar, como é nosso hábito, um grande abraço para... são tantos, e eu até acho que é uma injustiça estarmos a citar alguns e correndo o risco de perder tantos que nos ouvem pela internet, tanto em Angola como no Brasil, como noutras paragens do mundo. E nós só oramos para que o nome do Senhor seja glorificado e para que possa haver algum proveito para aqueles que ouvem. Nós aqui e vocês que nos ouvem algures noutros sítios. Em Colossenses no capítulo 2 nós lemos assim, e nós vamos ler apenas alguns versículos, e vamos só ler do versículo 8 até ao versículo 13 hoje. Temos lido sempre o capítulo
todo, mas hoje vamos ler apenas do versículo 8 ao 13. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Deixa-me fazer aqui um parênteses. Impressionante isto, não é? Como é que é possível sermos afetados por tanta coisa de tanta parte, menos por aquilo que devemos ser afetados? Segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele. Ou seja, estáis completos nele, como temos estado a analisar. E se estamos completos nele, porque é que precisamos de mais? De apêndices, sem valor, que não acrescentam nada e que às vezes só diminuem o que já temos? Ele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, versículo 11, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós estamos sensivelmente no versículo 11 e 12, era onde nós estávamos na semana passada, nos versículos 11 e 12, e estivemos aqui a considerar a questão da circuncisão e a questão do batismo na água. E o que nós vimos, assim, muito resumidamente, e para terminar logo no resumo, nós vimos que tanto a circuncisão, que era uma cerimónia física, judaica, como o batismo na água, que também era uma cerimónia física e também judaica, que são aqui referidas, são referidos não a circuncisão física era judaica, a circuncisão e o batismo na água era judaico, mas a circuncisão aqui referida e o batismo aqui referido nem é a circuncisão física nem o batismo físico, porque nós vemos no versículo 11, fala da circuncisão feita sem mão, e a circuncisão física era feita com mão, não era sem mão. Esta é uma circuncisão espiritual, e o batismo aqui referido também é espiritual, e nós sublinhamos bem na semana passada, sepultados com ele no batismo. E há muitos que quando hoje querem praticar o batismo na água, dizem sepultados como ele no batismo. Eles até dizem assim, quando nós mergulhamos nas águas, é como se somos sepultados como ele. Em sítio algum nós lemos para sermos sepultados como ele. O que nós lemos na Bíblia, repetidas vezes, é que nós somos sepultados com ele. Ou fomos sepultados com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, não é como ele, é com ele. E quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele, não é como ele. Eu bem sei que alguns, nas Filipinas em particular, gostam de se crucificar em cruzes e autoflagelarem-se, mas Deus não requer que as pessoas se crucifiquem como ele, mas que as pessoas experimentem a fé que devem ter no Evangelho, que faz com que eles sejam batizados em Cristo, e ao serem batizados espiritualmente em Cristo, são identificados com ele em tudo, na cruz, na morte, na sepultura e na ressurreição. E assim ficamos unidos a Cristo em tudo. A questão do batismo espiritual é muito importante. Quando nós nos identificamos com Cristo, e já agora só dizer isto, que me parece importante, já vamos ouvir o irmão Alberto. As pessoas têm que perceber que o desafio que é colocado ao pecador é que ele se identifique com Cristo. Porque Cristo se identificou com ele. As pessoas têm que perceber que quando ele foi à cruz, ele estava lá a identificar-se connosco. E por isso é que ele disse, como me angustio de um certo batismo que eu vou experimentar. Ele foi batizado na cruz. E não foi com água. E esse batismo que o fazia angustiar era a identificação connosco no pecado. Imaginem o que era ele identificar-se comigo no pecado, não é? E convosco. Como é que ele não sabia de angustiar? A ira de Deus não ia cair sobre ele? E ele não disse, Deus meu, angustiado, porque me abandonaste? Portanto, ele identificou-se comigo na cruz, para que eu se perceber o valor dessa identificação. Ele sofreu o castigo para eu agora não ser castigado. E eu agora sou convidado, percebendo isso, a identificar-me com ele. Ou seja, ele reconheceu
Aos olhos dele, a morte dele era a minha morte. E por isso é que a Bíblia diz que eu morri com ele. Não é como ele, é com ele. Agora, quando eu percebo isto, e eu percebo que ele estava lá por mim, e era eu que lá devia estar, eu estou-me a identificar com ele. Assim como ele se identificou comigo. E quando esta identificação se torna ambivalente, se torna una, assim como ele foi batizado na cruz, eu sou batizado agora nele. Somos batizados em Cristo. E somos batizados na sua morte, na sua ressurreição, ou seja, identificamos com ele em tudo, ficamos identificados com ele em tudo. Este batismo que acontece, espiritual, quando a gente crê, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, acontecem várias coisas. E uma delas é um batismo espiritual. E esse batismo espiritual, só de si, tem vários alcances. Porque identifica-me com ele na cruz, na morte, na sepultura, na ressurreição e no seu corpo, tornando-me um com ele. Ou seja, eu sou mesmo um com ele. E por isso é que tudo o que é dele é meu. A cruz dele é a minha cruz, a morte dele é a minha morte, a sepultura dele é a minha sepultura, a ressurreição dele é a minha ressurreição. Mas depois deste preâmbulo, que eu penso que também é importante, porque estamos aqui dentro de uma passagem muito significativa, vocês certamente que vão gostar de ouvir o irmão Alberto, porque ele vai dar o testemunho dele acerca desta situação. E depois eu também, se o Senhor permitir, espero também dar algum do meu testemunho que eu espero que possa ser um valor acrescentado sobre esta matéria. Vamos ouvir o irmão Alberto. Graças a Deus por mais esta reunião de estudo bíblico e oração. Agradeço a Deus por este momento onde juntos podemos adorar ao Senhor através das Escrituras. Peço permissão aos irmãos para repisar o assunto de Colossenses 2, verso 12, falando sobre batismo, o que para mim é muito importante, e quero dar aqui um pequeno testemunho. Deve ser batizado o cristão? Colossenses 2,12 diz que somos sepultados com ele no batismo. E já no último estudo, foi com muita propriedade que os irmãos falaram e já estabeleceram toda a verdade. Muitos dizem que não, você precisa dar um testemunho público da sua fé. Mas esse testemunho que eles dizem no batismo é por aspersão, imersão, afusão? Que confusão! Como sair desta? Uma vez que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 16, Jesus diz a quem crer e for batizado será salvo. Isso também se repete em Atos 2, verso 38, com o apóstolo Pedro. Lucas 3, verso 3, e assim outras. Sabemos que Israel, debaixo da lei, principalmente no livro de Levíticos, que estabelece os rituais no tabernáculo, no templo, existiam vários tipos de batismos, lavagens, ablusões. Para citar alguns, Êxodo 30, Levíticos 16, Números 19, e no Evangelho, Marcos, capítulo 7, os primeiros versículos, Jesus aponta uma situação. Agora, Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, verso 10, fala destes batismos. E precisamos entender. Quando Israel foi colocado de lado por Deus, por ter rejeitado o seu rei, o Messias prometido no Antigo Testamento pelos profetas, o Senhor chama então Saulo de Tarso, hebreu dos hebreus, conforme Filipenses 3:5, segundo a tradição, fariseu, conforme a lei. E este homem se torna um apóstolo Paulo. E com Paulo agora, ele é apóstolo dos gentios, conforme Romanos 11:13. E mais, 1 Coríntios 1:17, ele diz que Cristo enviou-me não para batizar. E devemos seguir o exemplo de Paulo, conforme 1 Coríntios 4:16 e 1 Coríntios 11, verso 1.
Agora alguém pode levantar a pergunta, mas no capítulo 9 de Atos, no verso 18, Paulo foi batizado, ou mesmo ele se batizou, se batizou. Como explicar isto? O princípio é o seguinte: muitos entendem que o livro de Atos conta o início da história da igreja, e frisando Atos capítulo 2. Porém, Atos, um livro narrativo, histórico, ele conta a queda de Israel. E quando o apóstolo Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, por ser fariseu, e sabemos que Lucas 7,30 diz que os fariseus rejeitaram todo o conselho de Deus, não aceitando o batismo de João, Paulo aqui se vê obrigado, se vê no dever de praticar este batismo que pertencia ao antigo programa de Deus, da lei e do evangelho do reino. Porém, no evangelho da graça, a situação toda muda. Tito 3, verso 5, Paulo estabelece: não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. E eu tenho aqui um pequeno testemunho para dizer. Quando encontrei no site da igreja um livro que dizia batismo na água, caduco, obsoleto, absurdo, eu levei um susto, porque se tratava de algo que mexia com a minha teologia e o meu entendimento bíblico, uma vez que eu vinha de uma instrução batista. Eu fiquei indignado e fui ler e fui estudar. Como foram escrever algo assim? Com que ousadia e autoridade? Quando eu entendi, eu levei um susto muito grande. E abriu-se as Escrituras. Eu pude entender, separando uma coisa da outra. Agora não havia mais confusão na minha vida. E o texto aqui de Colossenses, capítulo 2, no verso 10 até o 12 que estamos estudando, eu pude entender que estava completo em Cristo Jesus, sem necessidade de praticar nenhum ritual, nenhuma obra, e nem me angustiar qual é a prática certa para determinada questão. Esse batismo espiritual que ocorreu no momento que fomos salvos, nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, verso 13. Estamos completos. Estamos completos nele, Colossenses 2, 10. Completos também na circuncisão espiritual que recebemos. E também completamente batizados com batismo espiritual. Ora, Efésios 4, no verso 5, diz que há uma só fé, um só batismo. Esse batismo espiritual não dá lugar para mais nenhum outro batismo. Quer com pouca água, com muita água, não há mais necessidade. E a pergunta fica: para que este batismo? Para testemunho do quê? Eu diria que é um testemunho de completa ignorância das Escrituras e de confusão, onde a pessoa não entende que já está plena e completa em Cristo Jesus. Se você ainda não leu este livro, que eu ganhei dos irmãos, o livro que fala sobre o batismo na água. Eu fiz um caderno quando eu imprimi direto do site da igreja. E isso abriu o entendimento e entusiasmou e fortaleceu a minha fé. E que o Senhor possa fortalecê-los também. Amém. Estava eu a dizer que eu dou graças a Deus pelo irmão Alberto, e ouvir falar um pastor batista assim é obra. Ora bem, o testemunho que eu quero dar é um testemunho simples e vem na sequência disto. Portanto, acho que devo falar nisto porque vem na sequência, e ele entrou nesta via, e eu penso que é uma via importante poder falar nisto, porque pode esclarecer talvez algumas coisas que são importantes. E o testemunho que eu gostava de dar é o seguinte. Certamente que vocês viram que ele pegou no livro, que não se vê muito bem ali no vídeo, não é? A não ser no computador talvez seja melhor, mas o livro é um livro que se chama Batismo na Água, o Batismo na Água, hoje. O título é Batismo na Água hoje. Caduco, absurdo e obsoleto.
Eu escrevi aquele livro aqui há uns anos atrás. Aquele livro está dividido da seguinte maneira. Aquele livro fala de grandes coisas. Um grande dilema começa depois da introdução, de um prefácio e de uma introdução, começa com um grande dilema, um grande pormenor, uma grande sugestão, são os vários capítulos, um grande engano, uma grande omissão, uma grande perda, uma grande invenção, uma grande deturpação, uma grande ignorância, uma grande desmistificação, uma grande incoerência, uma grande diferença, uma grande evidência, uma grande clareza, uma grande inverdade, uma grande curiosidade e um grande batismo. É isto que fala o livro. Em suma, tem que o ler para ver o que é que ele diz. Quando eu escrevi o livro, e debaixo deste prisma, não é? Destes temas, ou destes títulos, ou subtítulos, eu pensei que não me havia ter o livro do batismo na água. Porque o livro tem a ver com o batismo na água e tem a ver com um grande esclarecimento, não é? Uma das coisas que está aqui por acaso não diz um grande esclarecimento, mas aquilo tudo é um grande esclarecimento. Mas estas grandes coisas que ali são referidas têm a ver com o batismo na água. E para nós percebermos a questão do batismo na água. Então a questão que se colocava era: que nome é que eu vou dar ao livro? E o nome que eu achei que devia dar ao livro era o batismo na água, hoje, caduco, absurdo e obsoleto. Quando eu resolvi dar este nome ao livro, houve algumas resistências da parte de alguns crentes que acharam que era muito forte, que aquilo era um tema assim muito forte. Apresentaram um tema daquela maneira, caduco, absurdo, obsoleto, que é assim um bocado agressivo. E foi propositadamente que eu escolhi este tema, sabem, este título para o livro. Porquê? Se eu escrevesse apenas o batismo na água, vocês sabem quantos livros existem nas livrarias sobre o batismo na água? Milhentos. Era mais um. E era mais um na mesma linha, genericamente, sobre a necessidade das pessoas se batizarem. Eu tinha que colocar um título que chamasse a atenção. Porque não é o batismo na água como a cristandade o entende, de andar a praticar o batismo na água. Mas era exatamente ao contrário, que era o batismo na água hoje não está atual. O que é que eu quero dizer com caduco? Quero dizer que é inválido. O batismo na água hoje é inválido. Não tem validade. As pessoas que sujeitam o batismo na água não sabem que é uma coisa inválida. É caduca. O que é que eu quero dizer que ele é absurdo? Quer dizer que é ilógico, não tem lógica. E é despropositado, não tem propósito. Muitos dizem assim: o batismo na água é para dar testemunho. Onde é que está isso na Bíblia? Há alguma passagem na Bíblia que diga que alguma vez o batismo na água foi para testemunho de alguém? Zero. E depois, a ilógica é tão grande que as pessoas supostamente fazem uma coisa que dizem que é um testemunho. E caem numa grande incoerência, porque um testemunho repete-se. Mas elas só são batizadas uma vez. Então deveriam ser batizadas várias vezes. Que era para darem testemunho. Mas só dão testemunho uma vez. É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E por último, obsoleto quer dizer que é passado. Quer dizer que é ultrapassado. Quer dizer que está desatualizado. E portanto, foi isto que eu quis dizer com o título. Choca. O irmão Alberto acabou de nos mostrar que ele ficou chocado. Que ousadia alguém dizer uma coisa daquelas. Mas ele foi lá para ver como é que era. E foi analisar e foi ver. E abriu os olhos. Aqui há uns anos atrás, está aqui uma pessoa que sabe o que eu vou dizer. E eu conheci um crente com quem me relacionei e fui aprofundando a amizade e nas coisas de Deus, e falamos sobre muita coisa sobre as coisas de Deus.
E esse crente queria também avançar na parte espiritual, mas para nós, e eu na altura disse-lhe que estaria disponível para poder ajudá-lo a começar um trabalho local, visto que em tempos tinha havido o começo de um trabalho local que se desmoronou. E as pessoas que ficaram, como dizia Jeremias, como pedras espalhadas pelos cantos da rua, e era preciso cuidar dessa gente. Mas para isso nós tínhamos que nos conhecer, porque nos conhecíamos muito mal. Eu tinha vindo do norte, ele era cá do sul, e fomos nos encontrando algumas vezes e fomos falando. Até que um dia, uns amigos crentes dele disseram à esposa dele: epá, avisa lá ao teu marido que ele anda com o herege. Tens que ter cuidado. Ele tem que ter cuidado. O herege era eu, claro. E ainda me lembro como se fosse ontem. Esse meu querido irmão na fé e amigo, um dia bate-me à porta lá em casa. Chega lá à casa, toca a campainha e... toca a campainha e aparece e diz assim: eu venho aqui, mas ele estava com cara de poucos amigos. Achei graça. Virou-se para mim e vai assim: olha, desculpa lá, eu venho aqui por uma razão muito simples. Disseram-me que tu és contra o batismo na água. É verdade ou mentira? Pergunta dele. E eu acho que sorri como costumo fazer, não é? E virei para ele diplomaticamente e simpaticamente e disse assim: olha, se não te importas, entra e vamos nos sentar lá dentro, porque a resposta à tua pergunta é sim e não. Mas eu tenho que te explicar. E eu ao estar a contar isto, eu estou a contar isto, e já vou explicar porque é que estou a contar isto. Entramos e sentamos e ficamos ali bastante tempo, e eu tive que, naturalmente, começar pelo princípio da Bíblia e expor-lhes as escrituras que têm a ver com este assunto ao longo da Bíblia, e expus-lhe, porque estão a ver o que é um indivíduo. Como é que é de explicar? É quase a mesma coisa, salvas as devidas proporções, mas é quase a mesma coisa que uma pessoa chegar ao pé de um católico e dizer-lhe assim: isso Fátima está errado. Aquilo é chocante. Fátima está errado. Então eu sempre ouvi falar de Fátima. Fátima é tão querida para mim, está errado. Do que ir com calma, expondo o Evangelho naturalmente à pessoa, e a pessoa por si própria, na compreensão da verdade do Evangelho, por ela mesma chegar à compreensão de que Fátima está errado, do que levar assim de chofre. A questão do batismo é semelhante. A questão do batismo na água. Chegar ao pé de alguém que sempre batizou com água, ou foi batizado com água, e dizer assim: olha, isso, o batismo na água hoje está caduco, absurdo e obsoleto, e pronto, é um choque. Do que uma pessoa, com calma, explicar pelas Escrituras o que é que a palavra de Deus diz, e naturalmente a pessoa chegar lá. Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Eu, quando comecei a estudar a Bíblia dispensacionalmente, isto é estudar a Bíblia respeitando as épocas e os tempos e as instruções diferentes que havia para cada época e para cada tempo, ou seja, respeitar os programas de governo claramente distintos que Deus teve em cada período. Quando eu comecei a estudar a Bíblia dessa maneira, eu fui andando no meu estudo das Escrituras, compreendendo estas verdades, compreendendo que Deus tem dois povos, que um povo é o povo terreno, outro povo que é Israel, outro povo é o povo celestial, que é a Igreja, e que tudo que tem a ver com Israel é muito diferente do que aquilo que tem a ver com a Igreja, ainda que haja coisas comuns, o Senhor é o mesmo, mas apresenta-se e revela-se de maneiras diferentes a cada um dos povos, e por aí fora, né? Quando eu comecei a estudar aquilo tudo, eu não sabia nada acerca do batismo na água. Aliás, eu converti-me em maio de 1975 e penso que foi em julho de 1975 que eu fui batizado na água. Converti-me em maio de 75 e em julho os crentes que me rodeavam disseram: agora a questão do batismo, não sei o quê, e fui batizado. Quando eu começo a estudar a Bíblia dispensacionalmente, eu naturalmente
comecei a perceber, calma lá, se isto é assim, e é, então a questão do batismo na água não faz sentido. Vocês reparem, agora não vamos aqui explicar isso, mas o batismo na água tem a ver com Israel, não tem a ver com a igreja. Aliás, o príncipe dos batistas, deixai-me passar a expressão, é João Batista. Reparem que ele é tão emblemático na questão do batismo na água, que lhe chamaram o Batista, porque o Batista não é nome dele. Ele é o Batista porque ele batizava e era famoso no seu batismo. E batizou o Senhor Jesus Cristo. E João Batista disse claramente para que é que Deus o tinha mandado batizar. Ele disse, para que Cristo fosse manifestado a Israel, vinham por isso batizando com água. Portanto, o batismo na água tem a ver com a manifestação de Cristo a Israel. E a minha pergunta é muito simples. Cristo está a ser manifestado a Israel hoje? Ou é ao mundo? Alguém que me responda. E enquanto Cristo esteve a ser manifestado a Israel, e o irmão Alberto há bocado fez referência ao livro dos Atos dos Apóstolos como sendo um livro histórico que mostra a queda da nação de Israel, enquanto Cristo esteve a ser manifestado à nação de Israel, o batismo na água esteve em vigor. Quando a nação de Israel caiu completamente, o batismo na água deixou de fazer sentido. E por isso ficou caduco, tornou-se absurdo e é obsoleto. É muito simples. Não tenho mais tempo para falar acerca disto, mas quero dizer isto porque é muito importante. Quando eu cheguei lá, por mim próprio, comecei cá a ter as minhas desconfianças e disse assim, o batismo na água, se é assim, o batismo na água não faz sentido. E um dia cheguei ao pé do nosso irmão Viriato Sobral, em Espinho, do qual eu era muito amigo, não é? E tantas vezes orava com ele, estudava a Bíblia com ele, etc. Eu acompanhava e tanto aprendi com ele. E um dia cheguei ao pé dele e disse assim, lá no escritório, nunca mais me esqueço, irmão Sobral, para aquilo que eu vejo nas Escrituras, batismo na água hoje não faz sentido. Eu acho que ele se arrepiou todo. Acho que ele se arrepiou todo. Porque ele amava a obra de Deus, amava o povo de Deus e sabia que falar disto podia trazer grande turbulência. E eu fui muito cuidadoso. E então ele confirmou que, de facto, aquilo que eu dizia, ou que pensava. E, à medida que fui estudando as Escrituras, a ideia consolidou-se. E eu tinha uma série de jovens com quem eu vivia na minha igreja e estudávamos a Bíblia juntos e eu falei-lhes nisto. E disse assim, ei, mas vão devagar com calma. Vão devagar com calma, porque senão, em vez de ajudarmos, podemos estragar. Em vez de ajudarmos. Só que isto tornou-se incontrolável. Porque um também ficou a saber, outro ficou a saber, outro ficou a saber, depois cá ficaram com outro, não sei o quê, e às tantas começaram a falar por aí fora, e às vezes não da melhor maneira, até que aquilo criou mesmo a tal turbulência e criou a grande perturbação. Quando eu acabei de explicar, não sei quanto tempo é que a gente esteve a falar lá em casa, este irmão, durante bastante tempo, e lá expus as Escrituras daquela maneira que faz sentido para a pessoa poder perceber, não é chegar aqui, o batismo na água hoje não está em vigor. E eu, não está em vigor, então, mas porquê? Então como agora vou explicar? Não é assim que eu explico isso. Tenho que explicar com lógica, não? E tem que haver um fio condutor. E depois de eu ter explicado aquilo tudo a ele, eu acompanhei até à porta, despedi-me dele, e lembro-me das palavras dele, como se fossem hoje. Ele virou-se para mim e disse-me assim, como é óbvio, não saio daqui convencido, mas vou estudar o assunto. Disse-me ele depois que quando chegou a casa, a esposa sabia o que ele tinha aí, tanto quanto sei, e ele quando chegou a casa, ela virou-se para ele quando ele chegou, e ela terá comentado qualquer coisa assim do género. Ele já te deu a volta à cabeça. Pelo ar dele, não sei. Pela forma como ele vinha. Evidentemente que eu não dou a volta à cabeça de ninguém, não é? Nem a mim ninguém me deu a volta à cabeça. Mas a palavra de Deus pode nos dar a volta à cabeça, porque a palavra de Deus liberta-nos de
tradições e costumes que não têm base nas Escrituras. Olha, filosofias e coisas dos homens, como nós lemos há bocado na Carta aos Colossenses, e não segundo Cristo. E ele, graças a Deus, percebeu. Ele depois confirmou-se, né? Ele depois percebeu e tem convicções profundas, como eu tenho, sobre essa matéria. Mas eu queria fazer referência a isto. Evidentemente que o ideal é nós expormos as Escrituras com calma, de uma forma lógica, desde o princípio, desde o início. Nós temos que ir ao início do batismo na água. E o batismo na água, o início, não foi com João Batista, como muitos pensam. O batismo na água, o início, foi com Moisés. Foi quando Deus disse a Moisés: junta lá os sacerdotes, Arão e os seus filhos, e lava-os com água. A carta aos Hebreus, no capítulo 9 e versículo 10, se não estou em erro, que o irmão Alberto citou há bocado, de Hebreus, refere-se, sabem que a carta aos Hebreus é um comentário ao sistema levítico no Velho Testamento. Toda a carta aos Hebreus é um comentário ao sistema levítico. E quando ele está a falar dos sacrifícios que havia lá atrás, a carta aos Hebreus explica a razão dos sacrifícios. E a dada altura ele fala da palavra abluções, que ele também fez ali uma alusão, não sei se repararam. A palavra abluções, para quem não sabe, para já é um termo muito utilizado na medicina, particularmente na medicina natural. Não na tradicional, mas na clássica, mas na natural. A outra que é clássica, a natural. Bem, os naturistas falam muito na palavra abluções. E a palavra abluções é uma palavra que quer dizer lavagens. Abluções, no dicionário, se forem lá, quer dizer lavagens ou purificações. E a carta aos Hebreus, referente-se àquelas lavagens, o tradutor da Bíblia para a língua portuguesa traduziu a palavra grega que aparece lá por abluções, que quer dizer no português lavagens. E a palavra grega que foi traduzida por abluções e que quer dizer lavagens é a palavra grega baptismos. É só ir lá ver o original. Até na internet podem lá ir ver. É só pegar no Google. E então, a palavra grega é a palavra batismos. Ou seja, a Bíblia refere-se ao sistema levítico no tempo de Moisés como havendo batismos naquela época. Tanto que quando João Batista aparece a batizar, sabem que ele foi interrogado, ele foi chamado à pedra pelos fariseus. No capítulo 1 de João vocês têm isso, nos versículos 20 e tal em diante. E os fariseus eram uma espécie de inquisição. Chamaram-no e disseram-lhe assim: olha lá, quem és tu para andares a batizar se tu não és profeta, nem és isto, nem és aquilo? Mas quem és tu para estares aí a batizar? Por outras palavras. Ou seja, os fariseus não estavam surpreendidos com o fenómeno do batismo. O batismo para eles não era coisa nova. O problema para os fariseus, portanto, os fariseus não chegaram lá e não disseram assim: olha lá, que cerimónia nova é essa que andas aí a realizar? Não foi isso que eles disseram, porque não era novo, como eu já disse. O que eles perguntaram é: quem és tu para estás a batizar? Ou seja, com que autoridade o fazes? Quem é que te conferiu essa autoridade para fazer isso que estás a fazer? Sabe quem lavou Moisés? Quem lavou Arão e os seus filhos foi Moisés. Não pensei lá que era um indivíduo qualquer que ia lá lavá-los. E pensavam que era alguém que fazia aquelas lavagens? E posteriormente as lavagens que depois eram feitas pelos próprios sacerdotes? Pensam que era qualquer indivíduo que ia fazer isso? Por isso João Batista foi interrogado: quem és tu? Que autoridade tens para fazer isso? Ou seja, o batismo começa lá atrás. E tem a ver com Israel. Não tenho tempo agora para explicar isso. Mas é só para vos dar uma ideia. E, portanto, é muito importante que as pessoas percebam o princípio das coisas. Sabem que quando se estuda um assunto da Bíblia, quando se estuda qualquer assunto na Bíblia, existe uma lei básica do estudioso da Bíblia, que é chamada lei da primeira menção. A lei da primeira menção na Bíblia costuma ser determinante na compreensão de um determinado assunto. Por exemplo, vamos estudar o batismo na água. Vamos à lei da primeira menção. Quando é que pela primeira vez na Bíblia aparece batismo na água? E vamos analisar. E a partir daí, vamos correr as Escrituras.
E vamos andando de passagem em passagem sobre o batismo na água. É assim que se estuda a Bíblia. Qual foi a lei da primeira menção? É muito importante perceber isto. Eu tinha mais para falar, mas vou ficar por aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é preciso, de facto, ir com calma a estudar. Mas, por vezes, não dá para ter calma. É assim como o irmão Alberto. O irmão Alberto ficou chocado. Ele disse, mas que é isto? Mas se chocar, se nos abalar e nos levar a ler, sem problema, alguns parece que têm receio de ler, sabem? Alguns parece que têm aversão ao livro. Mas o livro não queima. Nem contamina. Ou a pessoa tem receio de conhecer a verdade. A pessoa qualquer crente não deve ter receio em ler o que quer que seja, confronta aquilo que ele pensa, que é para ele verificar até se ele tem solidez naquilo que acredita, se faz sentido ou não faz sentido. Quem sabe se ele não pode ver uma coisa que ele não tinha visto antes. É um assunto para as pessoas considerarem. Mas eu sei que há muitos que até chegam lá à compreensão e percebem, mas sabem, a vida deles depende daquilo. Alguns são profissionais mesmo de religião. Temos que chamar os nomes como eles são. Alguns dependem do que lhes pagam, porque eles não trabalham secularmente e são pagos para viverem o seu ministério. E, evidentemente, que cortavam-lhes a mesada. E alguns têm receio disso. Mas na história também houve alguns que não tiveram. E o Senhor cuida. Essa foi uma das razões também, porque eu nunca quis, embora seja um direito que os crentes têm, de ser obreiros de tempo integral, foi uma coisa que eu nunca quis para mim e que o apóstolo Paulo também não quis para ele. Por duas razões: para não ser pesado aos crentes, para não ser um tropeço para os descrentes, e a terceira razão que eu queria chamar a atenção, que não está lá na Bíblia, mas é uma terceira razão muito válida, para ser um servo de Deus livre e não ter que ser dependente de sistemas. Que Deus nos ajude. Irmão Alberto, um grande abraço para si, daqui de Teconde, e até à próxima, se Deus quiser. Não sei se o Dário quer dizer alguma coisa? Se quiser dizer alguma coisita, no instante. O meu testemunho é muito, é um pouco diferente, porque o único batismo que tive foi o católico. Batizado em criança, sensivelmente aos 4 anos. Não me recordo assim muito bem. Eu era pequenino, o meu irmão ainda era mais pequeno do que eu, tinha para aí uns 2. Por isso ele muito menos se lembra. Mas posso dizer-vos que o batismo naquela altura era tão errado como é hoje. Fosse a criança ou fosse adulto. Pela simples razão, e que é dito na nossa carta, em que estamos a ler, no versículo 10, que é interessante ver nas cartas de Paulo a dar o objetivo ou o princípio antes de começar a falar em algumas coisas. E é interessante ele ver no versículo 10, diz, porque nós estamos perfeitos nele, mostra porque é que nós não precisamos ser circuncidados, não precisamos ser batizados, porque estes temas são temas que são tão polémicos de alguma forma agora, como eram naquela altura. Nós lemos o livro de Atos, no capítulo 16, e no versículo 1, se não me engano, na altura em que Paulo, um pouco mais tarde, foi à Macedónia, no versículo 6 é dito que ele passou pela Galácia. Notem que no versículo 1 do capítulo 16 é dito que Paulo chegou a Derbe e Listra, que estava ali um certo discípulo, que era Timóteo, que era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, que dava um bom testemunho dele, e Paulo quis que este fosse com ele, e notem que é dito que ele circuncidou. E é explicado qual era a causa, por causa dos judeus.
que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que ele era filho de pai grego, apesar de ter uma mãe judia. E provavelmente iam descredibilizar ele. Timóteo ia apresentar-se judeu, como todos eles, só que ele não era circuncidado e todos sabiam que ele era filho de pai grego e diziam, não, ele não é judeu. E assim Paulo circuncidou, de alguma forma também a confirmar a lei. Mas notem que é interessante Paulo, mais tarde ele vai chegando, versículo 6 é dito que ele passa pela província da Galácia, e se nós lermos a carta aos Gálatas e lermos no capítulo 5, é interessante, alguém que tinha pegado em Timóteo, neste caso, para o circuncidar, pouco depois de passar na Galácia, e talvez uns anos mais tarde, a escrever aos Gálatas, que começaram a vacilar neste tema, e se calhar podiam dizer a Paulo, Paulo, tu também circuncidaste, nós também não, se tu o fizeste, porque não o podemos fazer? E muitos hoje usam o exemplo de Paulo, por exemplo, nestas questões, por exemplo, no batismo. Eu, quando falei neste tema com alguns jovens em Angola, eles depois, mais tarde, colocaram algumas questões, colocaram que eu, quando falei que nós devemos ser imitadores de Paulo neste aspecto, eles depois colocaram questões no sentido, então se calhar também deves rapar a cabeça, porque achavam que Paulo era careca, e ser solteiro a tua vida inteira. Mas Paulo, quando fala ser imitador dele, não fala neste aspecto, não fala no aspecto físico. Mas eu até podia virar a pergunta para essas pessoas. Então tu, que batizas e dizes que deves fazer como o Senhor, porquê é que não és crucificado como Ele? Não é? Ele também fala de um certo batismo em Lucas, no capítulo 12 e no versículo 50, um certo batismo que ele tinha de ser batizado, que falava acerca da sua morte, não é? E muitos deles, exatamente, versículo 50, deixem-me só ler no instante, versículo 50, importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, ele já tinha sido batizado na água, e como eu me angustio até que se venha a cumprir. Notem que ele a falar deste batismo coloca-se a questão, então se são batizados porque estão a imitar o Senhor Jesus Cristo, porque é que não são imitadores do Senhor Jesus Cristo neste aspecto? Se calhar os filipinos neste aspecto estão mais corretos, que andam-se a crucificar na altura da Páscoa. E eles podem dizer que o que estão a fazer de alguma forma é bíblico, porque estão a imitar o Senhor, assim como eles fazem no batismo. Mas será que é conforme e a forma como nós falamos deste assunto e as igrejas atualmente pregam, será que é conforme a revelação do mistério? O Cristo que nós conhecemos hoje não é o Cristo que foi apresentado e manifestado ao povo de Israel. Este Cristo que Paulo fala tantas vezes não é um Cristo que Paulo conheceu aqui na Terra. Ele conheceu só glorificado. E é interessante nós percebermos este assunto. Os argumentos que muitos usam para tentar levar um argumento que não é bíblico e não é para nós hoje. Eu, por acaso, tive as 3 mensagens que falei neste assunto, eu tive a contabilizar e foram cerca de 3 horas. Mas isto, de alguma forma, requer algum estudo maior. Mas para dar assim um breve e fazer uma ligação com a nossa passagem de Colossenses capítulo 2 e versículo 11 e 12, para nós percebemos que em Atos, no livro de Atos, assim como é falado que Paulo circuncidou, é interessante nós lermos Gálatas no capítulo 5, Paulo dizer, estai, pois, firmes na liberdade com Cristo nos libertou, e não tornei-vos a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Porquê? Porque estas coisas eram colocar no jugo da servidão. Notem que ele depois no versículo 2 diz, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vocês deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo o homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído. Notem que só sensivelmente, nestes 4 versículos, Paulo é muito duro com Gálatas, a dizer que se vocês fizerem isso, Cristo não se aproveita de nada de Cristo em vós. E vemos ele a completar nos Colossenses, a mostrar que nós estamos perfeitos nele e que o batismo que ocorre no versículo 11 e versículo 12 é um batismo divino, é um batismo e uma circuncisão sem mão, é algo que não é feito por nós. Algo que antes era feito por mão de homens, assim como no início nós vemos Moisés a batizar Arão e os seus filhos, assim como nós vemos Abraão a circuncidar Isaac, o seu filho, e por aí fora,
O batismo que agora e a circuncisão que agora ocorre é divino, não é uma intervenção de mão. E é interessante se nós ao estudarmos estes assuntos e ao compararmos com o que está no Velho Testamento, vemos as coisas a mudarem. Vemos em Atos, capítulo 16, Paulo a circuncidar Timóteo, passa por Galácia, mais tarde escreve aos Gálatas e diz: a circuncisão de nada serve. Se continuarmos a ler no versículo 18, no capítulo 18, Paulo a chegar a Corinto, e vemos na carta aos Coríntios, Paulo a dizer que batizou alguns em Corinto, e que nessa mesma carta, anos mais tarde, ele a dizer que ele foi enviado, não foi para batizar. Isto só mostra que algumas coisas mudaram, alguma coisa mudou. E não é de surpreender, eu pelo menos ao estudar a Bíblia, não me surpreendo de depois do versículo, capítulo 19, capítulo 18, 19, para a frente, nunca mais ouvir-se falar do batismo na água, e a última vez que se ouve falar do batismo em si, não contando com Hebreus, é em Colossenses, que também não fala em água. Mas a circuncisão que aqui é falado e o batismo é algo que é divino, que não tem intervenção humana. Isto para dizer o quê? Que nós estamos perfeitos, e novamente, para frisar que nós estamos perfeitos em Cristo. Quando toca no assunto do batismo e da circuncisão, a Bíblia também nunca fala em eu ser circuncidado. O Senhor nunca disse a Paulo ou nunca disse a Pedro que eles precisavam de ser batizados. Nem o disse a João. No entanto, disse aos mesmos que eles tinham ou de batizar outros, ou de não batizar e de evangelizar. Notem que é sempre o Senhor a mandar fazer algo. Não é o Senhor a mandar uns a que algo aconteça neles. Em Êxodo 29, o Senhor também fala a Moisés, para Moisés pegar em Arão e lavá-lo. Mas não diz a Arão: olha, vai ter com Moisés para ele te lavar. É exatamente o contrário. E no que toca a estes assuntos, nós não precisamos disto, porque nós estamos perfeitos no Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que quer batizar, ou quer circuncidar, ou de alguma forma quer seguir estas ordenanças, a única coisa que podemos dizer é que se o fizerem, Cristo nada se aproveitará. Eu já falei com algumas pessoas acerca deste assunto, inclusivamente familiares, e sempre o que me veio a entender é que as pessoas que se sujeitam a estas ordenanças é simplesmente por ritualidade, porque é um ritual, porque acham que fazer isto dá alguma realização, dá a impressão que uma coisa visual destas, uma ação destas, dá a impressão que é uma confirmação de alguma coisa, uma confirmação de algo que nós já temos. Mas isto só mostra que se as pessoas acham que precisam de ser batizadas para seguir um ritual, seja qual for, se calhar é porque não têm a certeza da salvação. Porque a certeza que nós adquirimos da salvação é pela palavra de Deus. Nunca foi por qualquer ritual. A palavra de Deus nunca fala nisso. É por isso que Paulo diz que nós estamos perfeitos nele. Porque não vem de nós, vem do Senhor. A única coisa que nós temos de fazer é reconhecer, aceitar este presente. Não temos de fazer nada. Ele não requer nada de nós. Porque nós não podemos fazer nada e se fizermos só podemos até estragar. Que nós tenhamos esta certeza e que ao estudarmos a sua palavra tenhamos estas convicções para explicar claramente a palavra de Deus e de facto falar de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Que o Senhor nos abençoe. Vamos terminar o nosso culto e eu vou pedir ao José para vir aqui orar, se achava. Pode ser, José? O nosso José abalroado vai terminar o culto com oração. Este assunto é de facto muito importante e que isto possa contribuir para despertar o interesse em estudar, em vocês por vocês mesmos estudarem o assunto. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor, graças damos, pois, por todas as coisas e por de facto sabemos, Senhor, que a nossa salvação não depende de alguma coisa que nós possamos fazer, mas depende de Ti, que Tu és santo, perfeito e justo e podes e sabes todas as coisas, porque a Tua palavra assim o diz, Senhor, que pela graça somos salvos, Senhor, por meio da fé. Isto não vem de nós, Senhor, é um dom Teu, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se há alguma coisa de facto temos que gloriar, como Tu dizes na Tua palavra, é em Ti e na Tua obra, Senhor. Obrigado, pois, pela Tua obra de salvação, pela Tua palavra, Senhor, que ao tempo presente continua
E através do Teu Espírito Santo a atuar nas nossas vidas, Senhor, a lavar-nos, Senhor, nos nossos corpos, nas nossas almas, nos nossos espíritos, Senhor, e a regenerar-nos cada vez mais até ao dia daquela ressurreição, onde, à semelhança do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu levantarás aqueles que já dormem em Ti e arrebatarás para aqueles que ainda estão vivos, Senhor. Guia-nos, pois, no resto deste dia, Senhor, guia o Teu povo, guia a Tua Igreja, abençoa, pois, aqueles que aqui expõem nisto na Tua Palavra. Graças estamos por eles, Tu continuas a dar-lhe a graça e a sabedoria da Tua parte, para que eles possam expor aqui com clareza, Senhor, e Tu possas, pois, pelo Teu Espírito Santo, trabalhar nas mentes e nos corações daqueles que ainda, porventura, podem não entender e compreender a Tua Palavra segundo a Tua vontade, para que assim, Senhor, se possam abrir os olhos como bons marianos, tal como fizeste também ali em relação ao nosso irmão Alberto Veríssimo, Senhor, e continua também a usar o irmão Alberto Veríssimo ali no Brasil, Senhor, Amém. O irmão Cristóvão Pedro em Angola, o Rob Vanderzia ali em Málaga, Senhor, e outros Teus filhos e filhas em todo o mundo, que de facto pela Tua graça compreendem e entendem a Tua Palavra, a pregação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conforme a revelação do mistério, assim como Tu a deste e entregastes ao nosso amado irmão apóstolo Paulo, eleito por Ti, doutor e apóstolo dos gentios na fé. Ajuda-nos, pois, em todas as coisas, ajuda aqui o Teu povo, a Tua Igreja, Senhor, a atuarmos segundo a Tua vontade, no nome que é sobre todo o nome eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Amém.